Fala minha galerinha, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática e nessa videoaula vamos estudar as operações com conjuntos. Show de bola? Então siga o mestre e vamos para a aula. Pessoal, antes de começar, eu quero aconselhar vocês a assistir a aula número 1 de conjuntos. Então quem não assistiu essa aula, vou deixar no card que está aparecendo nesse momento no canto superior da sua tela para você ir lá assistir e depois voltar aqui para aprender operações com conjuntos, beleza? Então vamos lá, para começar vamos definir duas importantes operações, que é a união, certo? E a intersecção. A união também é chamada de reunião. Então quando eu falo a união entre o conjunto A e o conjunto B, a gente representa por esse símbolo aqui, ó, que é a letra U, né? A união B. E o que é que significa a união B? Significa que vai ser um outro conjunto formado pela junção dos elementos que pertence a A e também pertence a B. Então, na união, você junta todo mundo. Junta o que tem A, junta o que tem B e forma apenas um conjunto, que é o conjunto A união com B. Beleza? Matematicamente, a gente representa assim, ó. A união com B são todos os elementos X que pertencem a A ou pertence a B. Veja que o conectivo que a gente está usando aqui é conectivo ou. Então, A união com B significa que é A ou B. A gente lê assim, tá bom? Então, no diagrama, como é que a gente representa? Representa pintando tudo que tem A e tudo que tem B. Porque eu estou fazendo a união. A união você junta todo mundo. Então, essa parte de vermelho aqui, que é tudo que tem A e tudo que tem B. A gente pinta todo mundo, beleza? Já na intersecção, a gente representa por esse símbolo aqui, ó, que é a letra U de cabeça para baixo. Então, A intersecção com B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e também pertence a B. Ou seja, a intersecção são os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. Matematicamente, a gente representa assim, ó. A intersecção com B são os elementos X, tá ok? X pertence a A e pertence a B. Esse conectivo I é justamente para indicar que são os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Essa é a representação, A intersecção com B, que você lê assim, né? A e B, né? Português, né? A e B, conectivo I, usa o conectivo I. E a representação no diagrama você vai pintar o quê? Você vai pintar justamente os elementos, a parte, né, que pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. Ou seja, essa parte central aqui que vocês estão vendo destacado em vermelho. Então a união junta todo mundo, a intersecção são aqueles elementos que os dois conjuntos têm em comum. Beleza? Bem, uma outra operação bacana é a diferença. Tá? Professor, como é essa história da diferença? Vamos lá. A diferença entre dois conjuntos A e B, a gente indica assim, ó, A menos B. Ou, se você preferir, né, alguns livros traz assim, ó, A menos B. Essa é a representação da diferença também, tá bom? Então, veja que a ordem vai importar. A menos B é diferente de B menos A, tá bom? Então, o que é que significa A menos B? É o conjunto que pertence a A e que não pertence a B. Ou seja, são os elementos que tem somente em A. Matematicamente, a gente apresenta assim, ó. A menos B são todos os elementos X, tá ok? X pertence a A e não pertence a B. Ou seja, A menos B, a gente pode ler assim, ó. São os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Somente a A. Então, eu vou tirar tudo que tiver em B e vou deixar somente aqueles elementos que tem somente em A. A representação no diagrama facilita o nosso entendimento. A menos B é os elementos que tem A e que eu vou excluir os elementos que tem em B. Então, sobra esses elementos aqui, ó, que pertencem somente a A. Veja que essa parte vermelha destaca bem os elementos que pertencem somente a A. Vou tirar tudo que tiver em B e vou deixar somente o que tiver em A. E a gente pode mudar a ordem. Se eu quiser B menos A, veja que eu vou ter um conjunto diferente. Eu vou ter o conjunto que tem o seguinte, ó, todos os elementos em B tirando o que tem A. Quando eu faço B menos A, eu vou tirar o que tem A,
que é essa região aqui, e vou deixar somente o que tem em B. Então, o que é que significa B menos A? São os elementos que pertencem somente ao conjunto B. Beleza? Então, show de bola. Ainda se tratando de diferença, tem uma operação bem bacana, bem importante, que é o complementar de um conjunto. Atenção nesse grande detalhe. O complemento só faz sentido eu falar de complementar de um conjunto se um conjunto estiver contido no outro. Então, se eu tiver, por exemplo, B contido em A, a diferença A menos B é denominada complementar de B em relação a A, que é indicada assim, ó. Complementar o conjunto B com os elementos de A é A menos B. Professor do céu, não entendi nada. É muito simples. Veja aqui na figura que a gente está fazendo essa ilustração. Eu tenho um B contido em A. Então, para eu fazer o complemento de B com os elementos de A, complementar B com os elementos de A, eu vou fazer simplesmente a diferença, A menos B. Que é tudo que tem em A tirando o que tem em B. Então, complementar o conjunto B é você pegar todos os elementos de A que está faltando para complementar o B. Né? Por isso que eu pego tudo que não tiver em B. Complementar de B é tudo que não tiver em B. Né? Porque para complementar, eu não vou complementar com os meus elementos. Eu tenho que complementar com os elementos do outro conjunto. Por isso que o complementar de B é todos os elementos que não tem em B. Para poder a gente complementar. Beleza? Uma coisa importante é o seguinte. Se eu tá vendo esse retângulozinho aqui, ó. Se eu destacar esse retângulo aqui, eu posso dizer que aqui é o conjunto universo. O conjunto universo a gente viu na aula 1, né? Que eu indiquei para vocês estudar. Esse conjunto universo é o conjunto que contém todos os outros conjuntos. E quando se fala em conjunto universo, esse complementar pode vir de forma representativa mais simplificada. Pode vir com uma representação mais simplificada. Por exemplo, eu posso fazer a barra. O que é que significa a barra? É o complementar de A. Ou seja, é o conjunto universo menos o A. Porque o complementar de A é tudo que não tem A. Certo? Da mesma forma eu fazer aqui, ó, complementar de B. Quando eu falo complementar de B usando essa barra, significa que é tudo que não tiver em B. Ou seja, o conjunto U, que é o conjunto universo, tirando o que tem em B. Esses complementares podem vir representados por A barra. Alguns livros traz a barra. Alguns livros traz A elevado a C, que é o complementar de A. E outros livros também traz somente a linha. Então, tudo isso aqui tem o mesmo significado. E ainda pode trazer assim, ó, complementar do conjunto A em relação ao conjunto U. Então, isso aqui é a forma de representar o complementar em relação ao conjunto universo. Certo? Mas a operação é a mesma. É o conjunto universo menos aquele conjunto em questão. Beleza? Então, complementar de A é o quê? Em relação ao universo. É o conjunto universo menos o A. Complementar de B é o conjunto universo menos B. Beleza? E isso daqui é apenas forma de representar. Significa a mesma coisa. Tá bom? No final das contas, complementar você faz uma operação de menos, né? Porém, tem que ter essa observação, né? Que um conjunto tem que estar dentro do outro para fazer sentido a operação complementar. Entendido isso, pessoal, a gente agora vai fazer o quê? Exercícios para praticar, né? Vamos fazer exercícios, professor. Vamos lá. Primeira questão. Dados conjuntos A, B e C. Aliás, só deu o conjunto A e B. Determine A união B, A intersecção com B e A menos B. Represente cada um desses conjuntos por meio de um diagrama. Já deixei os diagramas aqui preparados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é A união com B. Professor, a união é aquela que junta tudo, né? Exatamente. Então, vamos juntar todos os elementos de A com os elementos de B. Então, os elementos de A são 0, 1, 2, 3 e 4. Conjunto B, 1, 3, 5, 7. Então, juntei os elementos de A com os elementos de B. Professor, está repetido aí alguns números. Precisa ter essa repetição?
A resposta é não. Quando você faz a união, você vai ter que tirar os elementos que estão repetidos. Você não precisa repetir os elementos 2, 3, 4 vezes. Só precisa colocar ele uma única vez. Então, esse número 1 e esse número 3, como estão repetidos, eu vou tirar ele. Vai ficar somente o 5 e o 7 aqui para finalizar. Então, tá feita aí. A representação da união é A e B. A união B. Todos os elementos de A com os elementos de B. A representação do diagrama já está feito. Essa é a representação, A união B. Porém, eu vou destacar os elementos para vocês entenderem melhor. Lembra aqueles elementos que eu repeti? Que foi o número 1 e o número 3? Eles vão estar aqui, ó. Número 1 e o número 3. Vão estar dentro da intersecção. Agora tem aqueles elementos que pertencem somente a A. Que é quem? 0, 1. Olha, vou colocar aqui, ó. 0, 1 não. 1 já está na intersecção, né? Temos o 2. O 2 faz parte somente do conjunto A. Temos também o 4. Então tá aqui. E o conjunto B? Quem pertence somente a B? O 5 e o 7. Veja que todos esses elementos estão na parte colorida da união, que é todo mundo. Então veja que está todos os elementos. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Beleza? Já a intersecção com B, o que é que você vai pegar? Vai pegar aqueles elementos que tem em A e em B ao mesmo tempo. E a gente já destacou no diagrama, que é 1 e 3. Então, no diagrama da intersecção, A intersecção com B, eu vou colocar só o 1 e o 3. Porque 1 e 3 faz parte de A e de B ao mesmo tempo, a intersecção. E a última operação é A menos B. A menos B são os elementos que tem A, tirando o que tem B. Ou seja, eu vou pegar todos os elementos de A, 0, 1, 2, 3 e 4, e vou tirar aqueles elementos que tem B. Quais desses elementos que tem B? O 1 e o 3. Eu tenho que tirar o 1 e o 3, porque o 1 e o 3 fazem parte de B. E eu só quero aqueles elementos que pertencem somente a A. Por isso que eu vou estar excluindo os que tem B. Então, dessa forma, o que é que sobra aqui? Sobra o 0, o 2 e o 4. São os elementos que pertencem somente a A. Então, A menos B são os elementos que somente pertencem a A. Ou seja, o 0, o 2 e o 4. Como eu destaquei aqui para vocês. Show de bola? Então, primeira questão concluída. Vamos para a segunda, que vai ser um pouquinho maior. Pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreve. Quem não curtiu esse vídeo, dá uma curtida, porque se você está até aqui, é porque esse vídeo está te ajudando. Show? Então vamos fazer a última questão, que essa última questão é um pouquinho mais demorada. Porém, não é uma questão difícil, tá? Essa é só um pouquinho mais trabalhosa. Ó, veja que aqui eu já tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto universo. Professor, o que é que eu vou fazer para facilitar? Vamos fazer logo um diagrama geral. Opa, não é esse diagrama aqui. Vamos fazer logo um diagrama geral que vai facilitar a nossa vida. Geralmente, a gente representa o conjunto universo por um retângulo. Professor, precisa ser um retângulo? Não precisa ser um retângulo. Mas é costume representar o conjunto universo por um retângulo. Mas você não precisa representar exclusivamente por um retângulo. Temos aqui o conjunto A. Show de bola. Temos aqui o conjunto B. Show de bola. E a gente já pode destacar os elementos. Vamos olhar os elementos que tem em A e em B ao mesmo tempo. Olha só. É o B, B e o D. Então, eu já sei que B e D vão ficar aqui, ó. B e D. Tá? Ok. Quem pertence somente a A? Ora, o A e o C. A e C. Quem pertence somente a B? A letra E. Vamos olhar se no conjunto universo tem mais elementos. Não, só tem esses, ó. A, B, C, D e E. Não tem elemento extra, né? Então, o conjunto universo é justamente a união entre A e B. Mas está representado todos os elementos aí.
Por que eu representei logo? Porque isso vai facilitar nas operações. Ó, a operação que diz A união com B é juntar todos os elementos. Veja que a junção dos elementos A com B vai dar justamente o conjunto universo, que é os elementos A, B, C, D e E. Professor, sempre vai coincidir? Não. O conjunto universo poderia ter mais elementos aqui, ó, que pertencem somente ao conjunto universo, sem problema nenhum. Mas nesse caso, o conjunto universo vai ser a união entre A e B. Beleza? Mas o conjunto universo podia ter mais elementos. O importante para ter o conjunto universo é que A e B esteja contido no universo, tá bom? Então, primeira operação concluída. Segunda operação, B intersecção com A. B intersecção com A são os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. E eu já representei. Quem são os elementos? O B e o D. Beleza? Show de bola. Agora vamos ver a operação B menos A. O que é que significa B menos A? São aqueles elementos que pertencem somente a B, como a gente viu anteriormente. Então, quais são os elementos que pertencem a B e não pertencem a A? É apenas um elemento, que é a letra E. Então, a letra E é um elemento que pertence somente a B. Temos a outra operação, ó, A menos B. Ou seja, A menos B significa que são os elementos que pertencem somente a A. É tudo que tem em A, tirando o que tem em B. Quem são os elementos que pertencem somente a A? Ora, a letra A e a letra C. Tá vendo? Quando a gente representa no diagrama, fica mais fácil a gente entender. Agora, atenção nessa operação aqui, ó, complementar de B com A. Complementar de B com A é os elementos A, tirando o que tem em B. Porém, existe uma observação aqui. Esse complementar aqui, nesse caso, não faz sentido, pois B não está contido em A. Porque só faz sentido a operação complementar se um conjunto estiver contido no outro, certo? Então veja que B não está contido em A, porque para estar contido, todos os elementos de B têm que pertencer a A, certo? Então nesse caso, essa operação não é possível. Por quê? Complementar de B em relação a A não é possível porque o B não está contido em A. Então essa é a grande observação dessa questão. Você só faz complementar se um conjunto tiver contido no outro, que é o que acontece aqui, ó. Quando eu faço, deixa eu fazer com outra cor aqui para diferenciar. Quando eu faço, ó, complementar de B, porque B barra significa complementar de B. Complementar de B é o conjunto universo menos o conjunto B. Agora sim faz sentido, porque veja que o conjunto B está contido no conjunto universo, não é? Então todos os elementos de B estão pertencendo ao conjunto universo. Agora sim faz sentido ao complementar. Então complementar de B é tudo que não tiver em B. Ou seja, são os elementos de U tirando o que tem em B. O que é que sobra? Sobra somente o A e o C. Porque o complementar de B é tudo que não tiver em B. Ou seja, o que é que não tem em B aqui? O A e o C. Beleza? E por último, vamos fazer a intersecção com B e o seu complementar. O que é que significa complementar de A intersecção com B? Significa que são todos os elementos que não tem na intersecção. Os elementos que não tem na intersecção é os elementos de U, tirando o que tem em A intersecção com B. Isso é o que significa. Que no diagrama fica fácil a gente ver que são os seguintes elementos. Deixa eu colocar aqui, que sumiu, né? A, C. Pronto. Quem são esses elementos? É justamente, ó, complementar da intersecção é tudo que não tiver na intersecção. Quem é que não está na intersecção? O A, o C e o E. A, C e E não está na intersecção, ou seja, é o complementar da intersecção. Beleza? Dessa forma a gente conclui essa aula de operações com conjuntos. Vou fazer uma aula 3 com operações de conjunto, inclusive deve estar aparecendo em algum lugar da tela aí essa aula. Show de bola? Então, muito obrigado pela presença, espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês e aguardo
todos na aula 3, problemas com conjuntos. Tamo junto e até lá.